pela realização dessa audiência pública. É um marco na democratização e no aperfeiçoamento da nossa democracia. Saúdo a todos os demais expositores, aos demais membros da mesa e a todos os presentes, bem como a assistência da TV Justiça. Interessou a Ana Matra, senhor relator, participar dessa audiência para abordar os impactos nas relações trabalhistas das privatizações ou das mudanças na composição societária das empresas, notadamente das empresas públicas. Observamos que esse aspecto não está propriamente na inicial. Contudo, entendemos por bem trazê-lo ao conhecimento de Vossa Excelência, os demais ministros da Casa, e, se for o caso, sugerimos e propomos uma interpretação conforme a Constituição. Então, entendemos que é possível, sim, fazer essa abordagem. O presidente Guilherme Feliciano, ministro, gostaria muito de estar presente. Infelizmente, os compromissos não lhe permitiram, mas estou aqui tentando falar também no nome dele. Então, esse primeiro aspecto que nós estamos relatando é essa preocupação que decorre naturalmente da mudança de dono, de proprietário das empresas. E isso acaba, evidentemente, afetando a classe trabalhadora, ao aumento do desemprego e ao aumento, via de consequência, das ações trabalhistas. E, portanto, é importante que se tenha essa visão e esse entendimento para que se possa efetivamente garantir a todos os direitos assegurados na Constituição. É fundamental que se observe a função social da empresa como corolário da função social da propriedade. Então, reflexos normativos em diversos pontos do ordenamento. Bem sabemos que o tempo é realmente curto, mas tomamos o cuidado, ministro, de já trazer aos autos a nossa manifestação com todos os cuidados, para que seja bem apreciado no futuro. Mas gostaria de socializar aos que estão nos ouvindo uma mensagem de uma economista chamada professora Isabel Vaz, que dedica um capítulo na sua obra ao que chama do novo perfil da empresa. A professora coloca, no contexto de um modelo econômico que abriga princípios da economia de mercado, a empresa pública ou privada assume um papel tão preponderante e compromissos tão sérios perante a ordem jurídico-econômica que considerá-la simples objeto de apropriação do Estado ou do particular não parece a posição mais adequada. E ela vai, enfim, vai tecendo suas considerações e, ao final, concluir que é no plano da empresa, como admitem os mais conceituados juseconomistas, que pode e deve a função social realizar-se em sua plenitude. Observamos que a Lei 13.303 trata da função social no artigo 27 da lei. Contudo, o trata de forma insuficiente e aquém do que já está estabelecido e garantido na própria Constituição Federal.
Abordamos também o princípio da vedação ao retrocesso dos direitos sociais, dos princípios como espécie normativa que dispensa intermediação. Como muito bem destacado na peça deste feito, o universo potencial de atingidos pelo diploma legal questionado é imenso, o que dá verdadeiro caráter geral aos atos normativos administrativos que decorrem da decisão da desestatização. Assim sendo, não é possível olvidar a chamada proibição de retrocesso dos direitos sociais que, como defendem doutrina e jurisprudência, servem como fator de limitação aos atos estatais que possuem tal condão. Trouxemos também um texto do Ingo Sarlet, Marimoni, Vitidiero, enaltecendo e reforçando a importância do princípio do não retrocesso social. E, nesse caso, Excelência, temos que levar em consideração os princípios, né? Os princípios da proteção e esse princípio do não retrocesso social. Importante destacar a atualidade do tema e da importância do reconhecimento expresso da interpretação conforme aqui defendida. Realmente trouxe uma grande repercussão a questão da Eletrobras, e com decisões importantes que foram tomadas pela Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro. Temos uma decisão da desembargadora Gisele, monocraticamente. Só vou citar aqui porque realmente reputo de extrema importância. A Constituição da República privilegia o emprego, reconhece o valor social do trabalho e impõe que as empresas que assumam também a sua função social. Portanto, exige que as impetrantes não sejam indiferentes à sorte dos trabalhadores. Ao contrário, em um contexto de alteração de sua estrutura jurídica, neste porte, cabe-lhes tomar sob suas rédeas a obrigação de previamente proteger os direitos dos trabalhadores em eventual sucesso de venda. E, por fim, da desembargadora Sayonara, já no tribunal, em decisão do colegiado do TRT do Rio de Janeiro, é de conhecimento público e notório no âmbito desse TRT que, depois dos processos de privatização de empresas públicas e sociedades de economia mista e de desestatização ocorrida na década de 1990, houve um conjunto expressivo de danos trabalhistas, com dispensas em massa, retirada de direitos, supressão de garantias trabalhistas, prejuízos variados para a classe trabalhadora. Depois tivemos a decisão do ministro-presidente, que suspendeu a decisão lá do Rio de Janeiro, e o fundamento é exatamente esse, de que não há na lei nenhuma salvaguarda, nenhuma garantia aos trabalhadores. Em nosso trabalho, o tempo, infelizmente, está concluindo, ministro, trouxemos também uma dissertação da Fundação, parte da dissertação da Fundação Getúlio Vargas, onde demonstramos os malefícios e os danos causados à classe trabalhadora. Então, são vários. O emprego foi o grande perdedor nas privatizações estudadas. O ritmo de trabalho cresceu acentuadamente. O temor, o medo do desemprego, a falta de solidariedade entre os colegas e assim por diante. Então, chegando ao final, vou concluindo, apenas para dizer que de todo o exposto surge
como de extremo relevo a realização de estudos de impacto nas relações trabalhistas, quando do início de procedimentos de desestatização, de modo a realizar em sua plenitude a função social da empresa, a existência de princípios constitucionais que fundamentam tal necessidade, faz com que seja possível a interpretação conforme para que se declare a exigência. Muito obrigado, senhor relator. Agradeço ao doutor Luiz Antônio Colucci, especialmente a menção que fez a esta presidência da sessão e também a intervenção que traz em nome da ANAMATA. Convidamos para a exposição o representante do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, o senhor Ademar Mineiro. O senhor também dispõe de até 10 minutos para a exposição. Ministro Lewandowski, todos e todas presentes, boa tarde. Antes de tudo, eu gostaria de saudar a realização da audiência pública como uma ampliação da participação social nas discussões, tal qual caracterizado pelo próprio ministro Lewandowski nessa manhã na abertura da audiência. Bom, a exposição dos pontos a seguir, que eu vou fazer, eu faço em representação do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, entidade que desde 1955 acompanha e assessora os trabalhadores representados por seus sindicatos, tanto na área do setor privado quanto do setor público. O DIEESE produz ainda estudos e pesquisas nas áreas da realidade brasileira e do mundo do trabalho, além de organizar atividades de educação e formação. Será, portanto, a partir dessa ótica do trabalho dos trabalhos do grupo de trabalho de empresas estatais, onde participam colegas técnicos que assessoram várias entidades sindicais no Rio de Janeiro, como a FUP, a FNU, o Sindicato dos Bancários, o Sindicato Petroleiros do Norte Fluminense e outros mais. Ao mesmo tempo, é necessário observar que essa não é uma discussão nova, mas esteve presente em vários momentos da história econômica brasileira e está longe de ser uma questão apenas brasileira, tendo esse debate se dado a nível mundial. Em vários países, inclusive, onde nos últimos 30 anos o caminho tinha indicado uma tendência à privatização, nos últimos tempos vários processos foram revertidos, como em especial na área de saneamento, no quadro europeu, entre outros. E um elemento importante da discussão é o debate sobre a eficiência do setor público, sendo essa uma questão controversa, já que, em especial, a crise de 2008 explicitou a enorme ineficiência do setor privado e sua capacidade de gerar crises que acabam tendo que ser administradas pelo setor público. Além do fato de que, muitas vezes, o que no Brasil é tratado como desestatização é, em realidade, um processo de desnacionalização, uma vez que empresas públicas brasileiras ou concessões de setores acabam beneficiando empresas públicas estrangeiras. Ou seja, não é o caso do setor público deixar a operação, mas apenas o caso do setor público nacional se afastar das operações. Apesar disso, o tema da operação econômica das empresas públicas muitas vezes é tratado de forma de uma discussão ideológica, não é? E isso é um pouco que a gente tem que evitar aqui. Para perceber o caráter estratégico das empresas em seu conjunto, deve-se partir do artigo 170 da Constituição Federal, não é, que todos conhecem aqui. Essa mesma Constituição acabou definindo uma série de princípios da sua ordem econômica que buscam enquadrar o funcionamento dessa ordem econômica do país, desdobrando as intenções expressas pelos constituintes de 88 em seu preâmbulo. É com base, portanto, nesses princípios que é necessário analisar o tema, buscando escapar tanto da armadilha do debate puramente ideológico, que, visto uma perspectiva histórica, mostra toda a sua limitação, quanto o fato de que, muitas vezes, ao longo do processo econômico no Brasil, empresas e setores funcionaram sob controle do Estado, do capital privado ou de ambos coexistindo, como escapar também de um pragmatismo curto-prazista de muitos que visualizam as empresas apenas como uma oportunidade de fazer fluxo de caixa no curto prazo, mesmo a um custo elevado no médio e longo prazo. O Brasil é um país de desenvolvimento capitalista tardio, para o qual o Estado e as empresas estatais, em diversos momentos de sua história, contribuíram de forma ímpar, sobretudo em seu processo de industrialização.
Essas empresas, as empresas estatais, no Brasil e em diversos países do mundo que têm essa mesma característica, desempenham um papel estratégico na produção e ampliação das condições estruturais, infraestrutura, serviços básicos, insumos estratégicos, crédito e investimento para o desenvolvimento econômico e social. É necessário, portanto, que decisões relativas ao papel e tamanho do Estado, como a alienação do seu patrimônio, entre outras, sejam subordinadas aos interesses coletivos, pautadas em análises criteriosas e precedidas de intenso debate público, sem o que podem comprometer o futuro do país. Os países ditos desenvolvidos são o maior exemplo da importância da existência e da expansão das empresas estatais, não só no impulso inicial ao desenvolvimento, mas também na manutenção e reprodução de uma sociedade mais desenvolvida, economicamente e com maiores níveis de bem-estar e igualdade social. Desde o fim da ditadura militar, passando pelos governos nos anos 80 e 90, o debate sobre o papel do Estado esteve presente e programas de desestatização foram implantados, em geral com vistas a responder à crise de balanço de pagamentos e de ordem fiscal. Entretanto, seus resultados são controversos. Na década de 1990, por exemplo, ao contrário da expectativa do governo, as desestatizações mostraram-se incapazes de resolver a crise fiscal. Na verdade, inclusive, a dívida pública aumentou muito, apesar de todo o processo de privatização. No Brasil, assim como na maioria dos países em conjunto, relevante de bens e serviços foi e é produzido por agências públicas ou empresas sob controle estatal. Esse foi o caso da Companhia Siderúrgica Nacional, construída no governo de Getúlio Vargas, iniciativa fundamental para o processo de industrialização do país. Seria impensável, à época, um investimento de tal envergadura sem o protagonismo estatal. Processo similar, só para a gente não dizer que está falando de um passado distante, ocorreu recentemente a respeito do pré-sal, que já foi bastante falado aqui na parte da manhã. Mesmo em países caracterizados por governos de orientação neoliberal, como a Inglaterra, as empresas estatais cumprem expressivo papel na economia e têm valor de mercado correspondente a 5% do PIB e quase 2% do total de trabalhadores daquele país. Na França, esses percentuais chegam a 10%. Em economias menores, como a Suécia, por exemplo, representam 21% do PIB e 4% dos empregos. A China é outro exemplo de gigantes estatais com forte participação na economia e na estratégia de desenvolvimento nacional e internacional da China. Durante o principal período de crescimento chinês, que ocorreu a partir da década de 1990, as empresas estatais desempenharam um papel essencial, tanto do ponto de vista organizativo da sociedade, quanto na atração e indução de investimentos. Muitos setores de atividade econômica, devido às suas características intrínsecas, necessitam de investimentos vultosos e de longo prazo de maturação, o que pode se estender por décadas, tais como estradas e ferrovias. Em muitos casos, embora possam não ser de interesse para a exploração privada, são fundamentais ao desenvolvimento econômico e social de um país. E, por essa razão, a sociedade decide arcar com os custos de sua realização. Em 2016, apenas as estatais federais somavam cerca de 500 bilhões em patrimônio, 500 bilhões de reais, o que representava 8% do PIB nacional. Essas empresas realizam investimentos expressivos que, em 2016, somaram 56,5 bilhões de reais. Em 2012 e 2013, essa relação chegou a 10% da formação bruta de capital fixo. Além da importante participação no total dos investimentos, as estatais federais brasileiras empregavam quase 531 mil trabalhadores próprios, o que representa 1,2% do total de empregos formais no país em 2016. Também chama a atenção o volume de dividendos distribuídos pelas estatais federais, que somente em 2015 alcançaram 22 bilhões. Esse valor, se comparado com o montante de dividendos pagos no país, representou 35% do total distribuído naquele ano. Em 2012, esse percentual foi de 45%. Assim, não é de estranhar o grande interesse na aquisição desses ativos por parte do setor privado, seja nacional ou estrangeiro, e mesmo do setor público de outros países, como é o caso das estatais chinesas. Se as estatais federais distribuem dividendos dessa magnitude, isso significa que são empresas bastante lucrativas, ao contrário do argumento que vem sendo usado para justificar a privatização. Há, por sua
por sua vez, algumas atividades que provêm serviços essenciais à vida, como captação, tratamento e distribuição de água, geração e transmissão e distribuição de energia elétrica, e que, sob pena de colocar em risco a economia do país e a própria sobrevivência da população, não podem ser tratados como uma mercadoria qualquer. Na maioria dos países, procura-se assegurar com a questão estratégica e de segurança nacional, como também já foi falado aqui, o provimento de tais serviços na quantidade e qualidade necessária e a preços acessíveis, tanto para o consumo da população quanto diversos setores de atividade econômica. Assim, buscamos justificar que, muito distante de uma questão fiscal ou ideológica, o tema da operação das empresas públicas envolve decisões que deveriam ter como elementos centrais o bem-estar da população, o funcionamento cotidiano da economia e a construção do desenvolvimento futuro do país. Por isso, elas, em seu funcionamento, se mostram fundamentais para que o funcionamento da ordem econômica do país respeitem os muitos princípios definidos na Carta Magna de 1988, tais como soberania nacional, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego e o tratamento favorecido das empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte. Obrigado pela atenção. Agradeço a Vossa Senhoria. Peço ao cerimonial que chame próximo, por gentileza. Convidamos neste momento para a exposição o professor titular de Direito da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, Dr. Carlos Ari Sanfeld, que falará em nome da Petrobras. O senhor também dispõe de 10 minutos para a exposição. Senhor ministro Ricardo Lewandowski, é uma honra estar na presença de Vossa Excelência e neste tribunal. Senhoras e senhores, 3 pontos de interesse jurídico da Petrobras e do programa que ela desenvolve de reorganização societária para garantir a sua saúde financeira e permitir a realização da sua missão institucional. Eu serei complementado pelo engenheiro Wilton, que apontará aspectos econômicos que estão envolvidos nessa reformulação importante pela qual a Petrobras vem passando. Os 3 pontos são ligados à autorização legal para realizar esse programa. O segundo, quanto ao procedimento que está sendo adotado para isso. E o terceiro, quanto à não incidência em relação a esse programa da Lei de Desestatização. Com relação ao primeiro tema, Vossa Excelência, na cautelar que proferiu, referiu a importância da autorização legal em lei específica para a realização de operações societárias e, embora a Constituição não o refira, também para... Professor, desculpe interrompê-lo, mas o faço em homenagem a Vossa Excelência, que é um grande especialista em direito público, em direito administrativo. Na verdade, a minha liminar não falou em lei específica, apenas em lei de maneira geral. Perfeito. Mas perdoe-me por apenas um esclarecimento público que eu desejei fazer, mas sempre respeitando e, mais uma vez, agradecendo a honrosa participação de Vossa Excelência aqui neste plenário. Obrigado, ministro, pelas suas palavras. Eu me referi ao texto da Constituição, na verdade, né, que menciona isso, mas a exigência de autorização legal. Este ponto é importante e a Petrobras vem, já desde a década de 90, atuando nesse campo, aplicando uma autorização que está no artigo 64 da Lei do Petróleo, que já foi, inclusive, examinada pelo Supremo Tribunal Federal quanto à sua suficiência para cumprir a norma do artigo 37, inciso 20 da Constituição. Acontece que, naquela ocasião, o Supremo não entrou especificamente no ponto de saber se estava implícita ali a exigência ou não de autorização legal para alienar. A Petrobras sempre entendeu que esta implicitude existe. No entanto, o artigo 64 da Lei do Petróleo é interpretada por ela, isto é, aceito pelo Supremo Tribunal Federal e pelos intérpretes que examinaram isso e pelos acadêmicos que escreveram sobre isso, eu próprio já o fiz, no sentido de que o artigo 64, que eu refiro aqui, ministro, que diz para o estrito cumprimento das atividades de seu objeto social que integrem a indústria do petróleo, fica a Petrobras autorizada a constituir subsidiárias, as quais poderão associar-se majoritária ou minoritariamente a outras empresas. Esta previsão
procurou dar à Petrobras autonomia empresarial para realizar operações societárias necessárias para o estrito cumprimento do seu objeto social. E, para tanto, a Petrobras sempre entendeu que ela estava autorizada a criar subsidiária, reorganizar essas subsidiárias quando fosse o caso, as participações societárias nela envolvidas, e alienar essas participações. O que o artigo 64 fez foi dar à Petrobras, expressamente por uma lei, para o caso dela, autorização para a realização das operações societárias necessárias para o desempenho da sua atividade, inclusive alienação do controle. Então, esse sempre foi o entendimento da Petrobras e é este entendimento que inspira o programa hoje em execução, e a base legal é o artigo 64. Este ponto é importante. O programa da Petrobras é um programa grande, delicado, importante, com grande impacto. E o esclarecimento quanto à suficiência do artigo 64 importa à Petrobras. O segundo ponto é do procedimento realizado. O procedimento que a Petrobras desenvolve é um procedimento que foi examinado longamente pelo Tribunal de Contas da União e foi, inclusive, reformulado a partir de ponderações do Tribunal de Contas e aprovado por ele, visando a aplicar os melhores padrões de governança corporativa e garantir a competitividade do procedimento. E esse procedimento ele está perfeitamente alinhado àquilo que depois veio a ser previsto no decreto, o decreto 9.188 de 2017, que justamente, regulamentando aquilo que prevê a lei das estatais, procurou deixar clara a necessidade de se realizar de maneira competitiva o procedimento. Este procedimento da Petrobras, ele vem garantindo à empresa a adoção de procedimento alinhado com as necessidades de obter as melhores condições econômicas. E essas condições econômicas são atendidas por esse procedimento, em primeiro lugar, porque ele é um procedimento público, isto é, há uma convocação geral pública para todos que quiserem demonstrarem o seu interesse. Em segundo lugar, há uma fase de propostas não vinculantes, em que se permite ter uma noção das abordagens de cada proponente, inclusive das diferenças em relação aos contratos que eles precisam para poder avaliar melhor, fazer propostas melhores. E há uma nova fase que é de propostas firmes, e nelas existe um tipo de variação que se pode admitir nas propostas que não casa com a rigidez dos processos licitatórios, tal qual regulados pela legislação de licitação tradicional e mesmo da lei das estatais. No entanto, se trata de um procedimento competitivo e as regras garantem que seja um procedimento competitivo. É também um procedimento público. O objetivo da Petrobras, ao adotar este procedimento, que é um procedimento de quase licitação, é amoldar as características dessas operações societárias, que são frequentemente gigantes, às necessidades de cumprir os princípios da administração pública. E isto foi reconhecido como devidamente atendido pela sistemática da Petrobras, pelo Tribunal de Contas, nesse longo exame que fez desse procedimento, e, repito, que inspirou depois o decreto da Presidência da República, que, a partir dessa experiência bem-sucedida, inclusive, fixou as regras para serem atendidas pelas empresas estatais em situações semelhantes e que podem inspirar, inclusive, os procedimentos de estados e municípios. O terceiro ponto da não aplicabilidade das leis da lei da desestatização é importante para diferenciar dois tipos de situação. Aquilo que no início se chamava de programa de privatização, depois se tornou o programa de desestatização do governo federal, hoje a cargo do Conselho do PPI, do Programa de Parceria de Investimentos. Dos programas que são realizados internamente por empresas como a Petrobras, que tenham uma autorização ampla, uma autonomia ampla para fazer as suas reorganizações societárias segundo a evolução dos seus negócios. São duas realidades diferentes. A Petrobras sempre entendeu assim, desde a década de 90, sempre entendeu
que ela tinha autonomia empresarial para desenvolver um programa que não se confunde com o programa de desestatização. Qual a diferença fundamental? É que o programa de desestatização é um programa do Estado, do Poder Executivo. É um procedimento realizado, inclusive, por autoridades do Poder Executivo, com a interveniência do BNDES, do Conselho, hoje em dia, do PPI, e que não é decidido, não é resolvido em função das necessidades específicas da empresa. O programa de desestatização foi feito, inclusive, tendo como objetivo abater a dívida pública geral, não realizar as necessidades de reorganização das empresas, e o caso da Petrobras, ela é uma empresa competitiva, ela tem esta necessidade permanente, que reorganização essa que é realizada por um programa interno. Então, são duas realidades diferentes. É por isso que a Petrobras sempre entendeu, o Tribunal de Contas aceitou essa interpretação, o mercado aceitou, quer dizer, uma interpretação consolidada, que a lei de desestatização poderia justificar que o Poder Executivo determinasse a desestatização de alguma subsidiária da Petrobras. Isto é uma possibilidade que não está em causa, pelo menos no programa que está ocorrendo agora. Mas a empresa também tem a possibilidade de montar um programa seu para atender às suas necessidades. E o engenheiro Wilton agora vai apontar as características muito importantes da situação da Petrobras hoje, que exige a realização, para cumprir os fins da Petrobras, deste programa de reorganização, reordenação empresarial interna. Muito obrigado, ministro. Agradeço, professor, a objetiva intervenção que o senhor nos proporciona na tarde de hoje. Ouviremos agora o engenheiro Hilton Cavalcante Gama, gerente executivo de Estratégia, Organização e Participações da Petrobras Distribuidora. O senhor também dispõe do tempo de até 10 minutos para a exposição. Boa tarde, ministro Lewandowski, senhoras e senhores presentes nesta audiência pública. Vamos aqui procurar demonstrar que a otimização de portfólio que a Petrobras, assim como a BR Distribuidora, vem realizando nos seus ativos, está sendo feita dentro da maior governança possível e dentro de todos os regramentos exigidos pelo Estado, de forma que qualquer processo possa ser checado e auditado a qualquer tempo pelo TCU ou quaisquer outros órgãos de controle. A Petrobras, no ano de 2013, em reportagem do jornal O Estado de São Paulo, no dia 19 de outubro, foi citada como a empresa mais endividada do mundo, segundo o relatório divulgado pelo Bank of America, e indicava, segundo a reportagem, que o principal motivo do seu endividamento deveu-se ao seu ambicioso programa de investimentos para crescimento de sua produção de petróleo no mar. A dívida da Petrobras, no ano citado, 2013, era de 351,1 bilhões de reais. Considerando que os investimentos para a produção de petróleo no mar continuaram a ser feitos, no ano de 2015, a Petrobras alcançou o patamar histórico do seu endividamento, cujo valor chegou a 493 bilhões de reais. Para os senhores terem uma ideia do valor desse endividamento, o Estado de São Paulo, no ano de 2017, tinha uma dívida de 294 bilhões de reais. Ou seja, a dívida da Petrobras no ano de 2015 era quase 2 vezes o valor da dívida do Estado mais rico do país. A Petrobras se encontrava, neste momento, numa situação econômica muito difícil, pois, para ter sua saúde financeira preservada e pagar seus débitos, era preciso trabalhar por 5 anos ininterruptos, não fazer mais nenhum investimento e, por 5 anos, destinar todo o lucro obtido para pagamento de sua dívida. Considerando que a empresa precisava fazer frente aos seus investimentos e, ao mesmo tempo, pagar o salário de seus empregados e seus fornecedores, a rolagem desse débito era feita através de empréstimos bancários. Como todos sabemos, qualquer banco, quando vai conceder um empréstimo a alguma empresa, avalia a sua capacidade de pagamento. E, considerando o alto endividamento da Petrobras, ela passou a ser qualificada no mercado financeiro como uma empresa de grau especulativo. E, com isso, as taxas de juros pagas pela Petrobras, que antes eram em média de 3,2%, saltaram para 8,5% ao ano. Para os senhores terem uma ideia, no ano de 2015, a Petrobras pagou só de juros aos bancos a quantia de 24,6 bilhões de reais.
significa que deixamos de investir um valor equivalente a um sistema completo de produção no pré-sal, com capacidade para produzir 150 mil barris dia. Deixamos de gerar riqueza para o Brasil e geramos riqueza para as instituições financeiras que emprestaram recursos para a empresa. Pelos valores acima, todos já podem perceber que o sistema bancário era o grande beneficiado no nosso endividamento. E se não fossem adotadas medidas urgentes para solucionar tal questão, a Petrobras corria o risco de ter suas atividades paralisadas e onerar ainda mais a sociedade brasileira, pois, afinal, somos uma empresa estatal. Considerando o quadro de dificuldades já apontadas e contando com o envolvimento, participação e contribuição dos seus empregados e dirigentes, foi elaborado um plano financeiro para desalavancar a empresa, ou seja, reduzir a alavancagem da dívida da Petrobras de 5,3 para 2,5 até o final de 2018. Esse plano se baseou em alguns pilares, dos quais destacamos: ser mais eficiente nas suas operações, ser mais eficiente nos seus investimentos e analisar toda a carteira onde a Petrobras participa como sócia ou é a sua controladora e otimizá-la. Ou seja, se desfazer dos ativos que não estão trazendo os resultados esperados e aplicar o dinheiro do negócio naqueles que irão trazer um maior retorno financeiro para a empresa e, por conseguinte, diminuir sua dívida e, através do pagamento de maiores impostos e dividendos, dar o retorno que toda a sociedade brasileira espera de uma empresa estatal bem administrada. Gostaríamos também de destacar que qualquer empresa do porte da Petrobras, seja ela estatal ou privada, possui sempre um portfólio de negócios. E a boa gestão desse portfólio é uma obrigação intrínseca das suas atividades, sendo necessário e saudável a análise constante de toda essa carteira para se definir, após discussões internas, análises de mercado, análises de risco e definições estratégicas, onde se irá investir com maior foco e onde se faz necessária uma otimização dos seus ativos através da venda ou outras composições societárias. É sobre essa questão que gostaríamos aqui, nesta audiência pública, melhor explorar e explicar que a concretização bem-sucedida da otimização dos ativos reduz o endividamento e a alavancagem da companhia, tornando-a mais saudável, menos dependente dos bancos, permitindo o foco dos seus investimentos nos seus negócios principais, gerando maior valor para a sociedade e seus acionistas, que no caso da Petrobras, a União é o acionista majoritário. É uma prática saudável e normal do dia a dia de todas as grandes empresas fazerem ajustes frequentes no seu portfólio de negócios, buscando sempre uma maior agregação de valor e, consequentemente, o seu crescimento. A otimização dos ativos da Petrobras foram, são e serão sempre de extrema importância para a empresa, de forma a mantê-la competitiva e inovadora, possibilitando uma melhoria contínua dos seus resultados. Todo e qualquer processo de gestão do portfólio de otimização de ativos da Petrobras e da Petrobras Distribuidora e eventuais ajustes através de vendas e compras seguem uma sistemática discutida, apreciada e alinhada às orientações do Tribunal de Contas da União, TCU, tratando de um processo aberto e de pleno conhecimento do mercado, haja vista que é comunicado de forma ampla e geral, gerando para a empresa maior velocidade, maiores ganhos e transparência para todos os atores envolvidos. Face a todo exposto, a Petrobras entende que, proativamente, já vem atendendo aos princípios básicos de transparência, legalidade e interesse de todos os seus acionistas, o que inclui seu acionista majoritário, que é a União, nos seus processos de gestão e alienação dos seus ativos, possibilitando cada vez mais o crescimento da empresa e gerando maior valor para a sociedade brasileira. Obrigado. Agradeço a Vossa Senhoria, também a exposição com dados importantes. Peço que chame o próximo. Ouviremos agora os representantes do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, INEP, o diretor técnico, o senhor William Nozak, e o senhor Simeão Zanardi Filho. Os senhores dividirão o tempo de até 10 minutos para a exposição, que agradecemos. Bom dia a todos os brasileiros e brasileiras que defendem um Brasil soberano. Tá? Meu nome é Simão Zanardi, atualmente sou coordenador da FUP,
uma entidade que possui 13 sindicatos em todo o país e representa atualmente mais de 100 mil trabalhadores do setor petróleo. A FUP é nacionalmente conhecida e reconhecida por sua atuação político-sindical no Brasil, sendo respeitada também fora do país pelo protagonismo na defesa da soberania energética e pela resistência aos projetos neoliberais, que resultaram em lutas históricas da categoria petroleira contra a privatização do sistema Petrobras e pelo seu fortalecimento como empresa pública e estatal. O Brasil e a soberania sofreram um terrível golpe jurídico e midiático, estimulado pela ânsia das empresas de petróleo multinacionais, querendo explorar o nosso petróleo do pré-sal e abastecer a demanda de seus países. O governo Dilma resistiu ao máximo e não permitiu isso. Forças entreguistas nacionais foram fundamentais na elaboração e execução de um golpe. Vale lembrar, como disse Sérgio Machado a Romero Jucá, sem nenhuma hesitação, que o golpe era com o Supremo com tudo. É preciso saudar hoje esta iniciativa do ministro Lewandowski, em realizar essa audiência pública aqui no Supremo, mostrando ao Brasil e ao mundo que ainda há pessoas com espírito democrático e nacionalista no nosso país. Após retirar a presidente Dilma, rapidamente o Congresso se realinhou para pagar às petroleiras o apoio que tiveram para financiar o golpe no Brasil. Isso fica visível no caso das petroleiras estadunidenses, que entraram de vez no nosso pré-sal e aumentaram em mais de 3 bilhões suas reservas petrolíferas em apenas 2 anos. No caso do refino das nossas refinarias, o marco inicial da abertura do mercado para as empresas petroleiras multinacionais ocorre em março de 2017, quando a direção da Petrobras, em reunião com o Ministério da Minas e Energia, a ANP e o Conselho Nacional de Pesquisa Energética, aponta que não irá mais ser a empresa responsável pelo abastecimento no Brasil. A partir desse momento, a Petrobras passaria a praticar preços de mercado internacional em todos os derivados, incluindo o GLP, que é o gás de cozinha. Reduziria, assim, o efetivo das refinarias e sua produção de derivados e deixaria o abastecimento desse mercado, que foi construído ao longo de mais de 50 anos, nas mãos das importadoras de derivados. E aí, o que aconteceu depois que a Petrobras não é mais a responsável por abastecer o Brasil? O resultado dessa política foi a abertura do mercado de combustíveis, com a alta do preço diariamente, levando os brasileiros à loucura, como se no Brasil não fosse mais um produtor de petróleo, como se o Brasil não tivesse mais capacidade de refinar e abastecer sua população, como se não existisse a Petrobras. Mas a Petrobras estava sendo desmontada para ceder espaço para essas petroleiras multinacionais. Após essas petroleiras garantirem um mercado de preços e de derivados nas alturas, surgiu uma greve, a greve dos caminhoneiros, que falava que o problema do combustível alto era o imposto. Mas nós, petroleiros, entramos em greve e demonstramos à sociedade que o preço da gasolina, do diesel e do botijão de gás estava nas alturas devido à política de preço internacional praticada pela Petrobras, contrariando o povo brasileiro. Nós somos brasileiros, nós não podemos pagar o preço internacional, nós temos que pagar o preço de produção. Então, roubando o nosso país.
Destaca ainda, para todos se lembrarem, algumas medidas entreguistas de suma importância. Em outubro de 2017, após acertar com a empresa americana Chevron, o senador José Serra, do PSDB, que fez o golpe, aprova que a Petrobras não será mais a operadora única no pré-sal, com a garantia de 30% da exploração de todas as áreas. Isso significa o quê? Menor arrecadação para a União, menos recurso para a saúde e educação. Os petroleiros lutaram muito, lutaram aqui do lado, no Congresso Nacional, contra esse retrocesso e o entreguismo. Em dezembro de 2017, Temer, golpista, edita a medida provisória 795, que concede incentivos fiscais para as petrolíferas estrangeiras. Isso significa perdas de cerca de R$1 trilhão em impostos por 22 anos, além de eliminar 1 milhão de empregos. Esta medida provisória foi conhecida pelo povo como MP do Trilhão ou MP da Shell. Em abril de 2018, o governo golpista Temer anuncia a venda de 4 refinarias, seus terminais e oleodutos. E aí o caldo entornou, porque começa uma luta nacional em defesa da Petrobras e de outras estatais, tá, como a Eletrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, a Casa da Moeda. O Temer queria fazer um grande feirão, queria vender tudo, porque o tempo de mandato estava acabando. E nós fomos à luta. Tá? Destaco que esta política de entrega da Petrobras e da exploração do pré-sal à iniciativa privada trará ao Brasil não só prejuízos econômicos apontados anteriormente, mas também sérios danos à segurança operacional, ao meio ambiente e aos trabalhadores. Entraremos numa era de acidentes cada vez maiores devido à falta de investimento nas refinarias, plataformas, terminais e oleodutos em operação, bem como a falta de compromisso com a segurança destas empresas privadas. E vamos lembrar aqui o passado. Eu queria lembrar aqui ao ministro e a todos aqueles que nos assistem o acidente da P-36, em 2001, fruto da política de falta de investimento e manutenção, deixando como resultado 11 mortos naquela plataforma. E esses 11 mortos, companheiros, eram brigadistas, porque a maioria desembarcou e os 11 ficaram para combater aquele acidente. Também queria lembrar o acidente de 2015, no Espírito Santo, na plataforma Cidade de São Mateus, que deixou 9 trabalhadores mortos, 26 feridos, devido ao descaso da empresa norueguesa BW Offshore. Hoje, enquanto a gente está aqui, acabou de ser concluído um leilão de petróleo no Rio de Janeiro, onde a Petrobras, onde a ANP e o governo Temer venderam uma reserva de 15 bilhões de barris. 15 bilhões. Se a gente for fazer um cálculo do barril do petróleo a $80, nós estamos falando num negócio de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. E se o pessoal quiser pensar no real, nós estamos falando no negócio de 5,4 trilhões que foi feito hoje. E a Petrobras, o governo brasileiro, né, através da ANP, arrecadou 6,8 bi. É isso, senhor ministro. 7 trilhões, arrecadamos 6 bi. Diante disso tudo, a gente só tem aqui a pedir ao ministro que olhe pelo povo brasileiro,
Pare esse golpe que está tendo nas estatais e consulte não só o Congresso, mas consulte ao povo brasileiro se ele quer vender o seu patrimônio público. No dia 3 de outubro, a Petrobras fará 65 anos de existência. E queria saudar aqui Getúlio Vargas, que criou a Petrobras, e saudar o presidente Lula, que descobriu o pré-sal e fez dela uma grande empresa. Obrigado. Pois não. Eu agradeço a intervenção de Vossa Senhoria e, nos termos do artigo 78 do novo Código de Processo Civil, eu determinarei que sejam riscadas as expressões ofensivas a terceiros ou a instituições. Vai chamar? Mas ele tem tempo? O senhor William Nozak seria o próximo a se manifestar, mas é que o seu antecessor esgotou todo o tempo. Que eram 10 minutos. De maneira que... Há alguém faltante? Então, pois não. Revendo aqui as inscrições e os cálculos, o senhor terá 5 minutos para se manifestar. Pode assomar na tribuna. Boa tarde, excelentíssimo ministro Ricardo Lewandowski, a quem eu parabenizo pela iniciativa democrática de convocação dessa audiência pública e em nome de quem eu saúdo todos os presentes. A minha intervenção nesses exíguos minutos que me restaram tem como objetivo chamar a atenção para alguns elementos que, a partir da nossa história, a partir da nossa estrutura econômica, do que vem acontecendo no mundo hoje, nos alertam para o fato de que a maneira como os processos de privatização e de desestatização que vem ocorrendo no Brasil no último período, tanto no mérito quanto no método, caminham na contramão das tendências internacionais, nas tendências que acompanham a nossa história. Como já foi dito aqui antes de mim, não há nenhum exemplo de um país de modernização tardia que tenha se industrializado e se urbanizado sem recorrer ao fortalecimento das suas capacidades estatais e das suas empresas públicas. Não foi diferente com o caso do Brasil, que construiu a sua modernização a partir de um sistema público de empresas estatais e a partir de um sistema financeiro de bancos públicos, no entanto, esse debate, no período recente no Brasil, tem sido feito de uma maneira bastante marcada por certas características e colorações ideológicas, e isso o coloca na contramão do que acontece no cenário internacional, e esse é o ponto que eu queria destacar. A gente observa hoje, por exemplo, na Europa e nas economias desenvolvidas, um conjunto de movimentos de enfrentamento contra as lacunas deixadas pelos processos de privatização ocorridos na década de 90. Na Inglaterra, por exemplo, ministro, país pioneiro nas desestatizações e nas parcerias público-privadas, se iniciou nesse ano de 2018 um processo de reestatização do serviço penitenciário, do serviço ferroviário, e algo análogo vem acontecendo em outros países. A França, sob a justificativa de evitar que um de seus principais estaleiros fosse comprado por uma empresa italiana, também iniciou um processo de estatização. A mesma coisa acontece na França, na Alemanha e nos Estados Unidos, onde há uma intensa discussão sobre a necessidade de recolocação das capacidades estatais nos setores de água, saneamento, coleta, além daqueles que trabalham com recursos naturais estratégicos e serviços públicos essenciais. Chamo a atenção desses pontos para que nós percebamos a importância de que esse debate seja feito a partir de uma lógica econômica estratégica e não a partir de fundamentalismos ideológicos. É difícil encontrar em todas essas experiências que eu acabei de descrever justificativas que sejam marcadas pela coloração ideológica para o refortalecimento dessas ações estatais.
quero destacar o fato de que em todas essas experiências internacionais houve participação da sociedade civil organizada e do poder legislativo, seja no processo de privatizações, seja no processo de reestatizações. Portanto, mais uma vez, eu saúdo o ministro Lewandowski pela iniciativa de convocar essa audiência, porque ela nos conecta às tendências mais contemporâneas do cenário internacional, coisa que, infelizmente, o Poder Executivo não tem feito no Brasil no último biênio em especial. No caso do Brasil em particular, a gente observa uma construção de um sistema público, de um sistema financeiro de empresas estatais que é fundamental para o desenvolvimento econômico do país. Nós temos um complexo de empresas que atuam em diversos setores e que são responsáveis hoje pela geração de mais de 500 mil empregos, considerando só os empregos efetivos diretos, e respondem por mais de 1/3 do investimento público que é realizado no país. Portanto, a boa observância dos métodos e dos méritos da maneira como acontece esse processo de desestatização no Brasil é fundamental para a proteção desse patrimônio público, que deve ser gerido a partir do resguardo da importância constitucional que ele tem para a manutenção da soberania nacional, do desenvolvimento econômico, do crescimento e da geração de emprego no país, sob pena de que, se isso não for respeitado, se subverter a ordem econômica firmada pela própria Constituição de 1988. Portanto, olhar para a história do Brasil e olhar para as tendências internacionais é fundamental para que a gente possa, da maneira mais adequada, produzir instrumentos de governança capazes de manter esse patrimônio público preservado em defesa da soberania nacional e do povo brasileiro. Obrigado. Agradeço também a objetiva intervenção de Vossa Senhoria, que se ateve ao tempo que lhe foi concedido. Convidamos, neste momento, o superintendente da área de desestatização e estruturação de projetos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, doutor Rodolfo Torres dos Santos. O senhor dispõe do tempo de até 10 minutos para a exposição. Excelentíssimo ministro Ricardo Lewandowski, obrigado pelo convite. Em nome do BNDES, prazer estar aqui presente. E, em seu nome, desejo boa tarde aos demais presentes nessa audiência e saúdo a iniciativa tão importante para um debate num país democrático. A história do BNDES no tema de desestatização é uma história que remonta já há algum tempo. É uma história de 30 anos, perpassando diferentes ciclos e diferentes ciclos de orientação política também. É uma história que começa no final dos anos 80 ainda, com uma iniciativa do próprio BNDES, com a sua empresa BNDESPAR, que passou a ter controle de determinados ativos, de determinadas empresas, e aí se iniciou um processo de venda dessas empresas, até porque não seria do objeto, da natureza da BNDESPAR ser controladora de outras empresas. O momento seguinte, que eu acho que é o momento mais destacado da história desse processo, foi o do Programa Nacional de Desestatização, em que alguns eventos foram marcantes aí na história e muito debatidos e polemizados, como o caso da Vale do Rio Doce, o sistema Telebrás e o caso da Rede Ferroviária Federal. Foi um momento marcante, mas que, se a gente olhar adiante, esse processo de desestatização prosseguiu numa agenda e aí no entendimento de desestatização, num conceito muito mais abrangente, muito mais guarda-chuva do que tão somente a privatização de um ativo, a venda de um ativo e a passagem desse ativo de controle estatal para controle da iniciativa privada. E assim, chegando em atividades de concessões públicas e, mais recentemente, aí, no ano de 2005, após a lei com o marco legal das PPPs, essa agenda é muito ampliada. E ali o banco esteve presente também, participando em processos de concessões rodoviárias, concessões no setor de saneamento, e com PPPs levando a agenda para temas mais distantes, como saúde, educação e outros setores. Um contexto mais recente é um contexto de retomadas de agenda de privatizações,
Essa agenda mais marcante, recentemente, foi o ciclo aí das distribuidoras de energia da Eletrobras, controlados pela Eletrobras, no qual o BNDES participou o processo de desestatização, das quais algumas ainda restam ser desestatizadas, e uma agenda em perspectiva, de novo, com um forte papel para concessões e parcerias público-privadas. Então, essa primeira mensagem é essa: a história não é de agora, é uma história antiga, que passou por diferentes ciclos de orientação política, de diferentes governos, e que o BNDES tem um papel relevante, mas que é o importante, que eu acho que é a mensagem que eu quero passar adiante, é relevante, porém não isolado. E eu acho que isso é mais importante para o debate hoje e para a mensagem de futuro. Se retomarmos dos anos 90 para cá, o Brasil se desenvolve principalmente em termos institucionais. Hoje, a rede de instituições que participam do processo de desestatização é muito ampla. Ou seja, para ficar bem consolidada aqui a mensagem, não se trata aqui de um ato em que, uma vez um ativo, uma empresa alocado no programa de desestatização, o BNDES tem autonomia e liberalidade para conduzir todo o seu processo de desestatização daquela empresa de forma autônoma, sem nenhuma interface com demais instituições. Vamos ver isso um pouco mais em detalhe. E acho que até por oportuno, e com o tema hoje aqui em tela, o processo se inicia dentro de um guarda-chuva legal da lei do PND e, mais recentemente, com a lei que instituiu o PPI, no qual atribui o BNDES papel relevante na condução desse processo. Mas, para que seja, então, empreendido alguma iniciativa no âmbito da desestatização, há que ter, primeiro, uma iniciativa de um Ministério Setorial, uma decisão de um Ministério Setorial para fazer um pleito ao Conselho do PPI, que hoje substitui o Conselho até então, Conselho do PND, para deliberação sobre a pertinência da alienação daquele ativo ou da concessão daquele serviço. A Secretaria do PPI, então, instrui esse processo e leva, aí que a gente está chamando passo 3, para uma decisão do Conselho do PPI. Um conselho, de novo, marcado por diferentes representações, diferentes ministérios, bancos públicos federais também, e que delibera sobre a pertinência ou não do encaminhamento daquele ativo ou aquele serviço para um processo de desestatização. Ato contínuo, há que se haver também uma emissão de um decreto presidencial, o decreto do presidente da República, e assim configurando aquele ativo ou aquele serviço dentro do Programa Nacional de Desestatização. Ora, são passos que envolvem várias camadas do Executivo a serem refletindo sobre o tema, e não só encastelado em determinada secretaria ou em determinado ministério, e sim um colegiado para deliberar sobre o tema. Eis que, para, então, a chegada ao BNDES, uma vez tendo a decisão do Executivo quanto à pertinência daquele ativo ser desestatizado. E também, e aí vem a questão, sobre o respaldo jurídico que conforma aquele processo, se é a lei, então, do PND, ou se precisa ou prescinde de uma lei específica para tanto, uma lei particular para determinado caso, isso será já resolvido ao momento que chega o processo dentro da deliberação do Conselho do PPI. Então, o BNDES passa a ter um papel na condução do processo de desestatização. Agora, aqui vem um ponto para deixar um pouco mais aprofundado algumas mensagens. O que é essa condução desse processo de desestatização? Trata-se aqui de uma atividade complexa. Complexa não somente por a questão financeira, de viabilidade, de análise de fluxo de caixa, viabilidade de negócios, análise de potenciais ou existentes passivos de determinada empresa, mas sim de uma complexa equação de equilíbrio entre o que é de viabilidade e atratividade para o setor privado investir em determinada empresa, determinado serviço, bem como o que é de vontade e interesse de política pública. Esse equacionamento não é nada trivial e é, sim, uma reflexão grande que é levada nesse processo de avaliação pelo BNDES e é instruído, então, para a deliberação do Conselho do PPI. E quando se trata aqui de avaliação
de política pública sempre se destacar também. Isso é um papel que o BNDES presta como um banco de desenvolvimento, não só enfatizar o lado fiscal, ou seja, arrecadação potencial com determinada alienação ou potencial concessão de serviço, mas também qual é o efeito que isso trará sobre a eficiência na prestação daquele serviço. Vou dar um destaque aqui para o setor de saneamento, por exemplo. Bem recentemente, o BNDES, uma iniciativa aí com governos estaduais, o BNDES iniciou um programa para análise, modelagem, estruturação de projetos no setor de saneamento e tem aí alguns contratos firmados com alguns estados para fazer essa iniciativa. Veja bem, não se trata aqui de uma iniciativa de privatização. E ali, quando há no processo se identifica claramente que se puxássemos muito para o lado da privatização, ou seja, maximização do valor potencial de venda, o que ficaria descoberto? O que nos norteou bastante nesse trabalho? A busca de soluções de trazer investimento privado para universalização de serviços. Então, essa atividade é, sim, muito complexa, é de natureza espírito público e uma atividade de Estado. Sempre o que a gente pontua nesses eventos, nessas participações, em que o processo de desestatização é inerentemente uma decisão de Estado e tem que ter uma reflexão bem abrangente. Então, esse equilíbrio que é sempre buscado e é sempre apresentado para a decisão do poder concedente, aqui no caso do governo federal, intitulado no Conselho do PPI. E outro ponto marcante, e recentemente a gente teve uma felicidade de uma apresentação de um processo que estávamos conduzindo, da reputação de transparência na condução dos processos. O investidor que chegou a avaliar, um investidor internacional que chegou a avaliar um dos processos que estamos conduzindo, reputou como muito transparente e robusto o processo estava sendo conduzido, em comparação a outros processos internacionais do qual aquela empresa já havia participado. Bom, mas conduzindo para não perder o fio da meada e com o tempo que me resta, a tese aqui apresentada é que é um processo no qual é complexo e envolve uma rede de instituições. Aí que no destaco para o âmbito federal, é uma participação muito importante e ativa do Tribunal de Contas, em que todo o processo e toda aquela avaliação que agora há pouco vinha tecendo sobre a complexidade é referendada em estudos técnicos e análises e avaliações minutas que são apresentados ao Tribunal de Contas, e esse tribunal profere, sim, sua avaliação sobre aquele processo e que chancela o encaminhamento do poder concedente. Bom, e vamos mais, temos mais agências envolvidas, mais atores envolvidos, o CAD, quando a gente se depara com um processo que tem atos de concentração se manifesta, e toda a rede de agências reguladoras hoje existentes, que pertinentes e que serão fiscalizadores e gestores daquele contrato de longo prazo no futuro. Ou seja, trata-se de um ambiente institucional muito mais complexo, muito mais multiparticipativo e que não há que se configurar aqui uma situação em que se entende que uma casa somente conduz o processo de forma autônoma. Bom, essa é a mensagem final que eu queria passar, que essa agenda é uma agenda, como dito agora há pouco, uma agenda de 30 anos, que passa por diferentes matizes, mas uma agenda, sobretudo, de importância para se encontrar eficiência e viabilizar investimentos em infraestrutura, sejam públicos, sejam privados. E a gente sempre destacando, em alguns momentos, que não há solução simples nesse sentido, em que a solução, às vezes, é muito mais complexa para se trazer investimentos, sobretudo em alguns setores, como havia agora há pouco destacado, o saneamento. Hoje, o BNDES atua numa carteira não só com o Poder Público Federal, mas também com estados e municípios, ou seja, também em processos nesse grande guarda-chuva chamado aqui de desestatização, incluindo concessões e PPPs, também com municípios, estados em setores variados, iluminação pública, resíduos sólidos, mobilidade urbana, saneamento, como já dito, e rodovias, entre outros. Bom, no tempo que me resta, isso. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Senhoria pela exposição técnica que fez. Peço que convoquem os demais.
Ouviremos agora a exposição dos representantes da Secretaria do Tesouro Nacional, o Auditor Federal de Finanças e Controle, Charles Carvalho Guedes, e o Coordenador de Participações Societárias, Auditor Federal de Finanças e Controle, Bruno Cirilo Mendonça de Campos. Os senhores dividirão tempo de até 10 minutos para a exposição. Excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski, demais senhores e senhoras, boa tarde. O Brasil é um país que possui tradição de forte presença do Estado na economia. Tal fato se reflete no grande número aí de empresas estatais ainda existentes, quando comparados aí a outros países do mundo, tá? Mesmo após o processo de desestatização já realizado nos últimos anos. Como podem ver aí, pelo slide, a carteira de participações do governo federal representa aí um total de 144 empresas controladas direta e indiretamente pela União, tá? Desses total, 47 são participações diretas, das quais 20 sociedades de economia mista, que possui representante privado do seu capital, 26 empresas públicas, tá? Com capital exclusivamente público. E uma empresa binacional, que é a ACS, que está em fase de dissolução, tá? O valor patrimonial dessa carteira toda é da ordem de 260 bilhões. Deixar claro que aqui é o valor patrimonial, tá? Em termos de valor econômico, o valor seria realmente muito superior. Além disso, a União tem 58 participações minoritárias em empresas. Considerando esse contexto, é necessária aí uma avaliação continuada da atuação do Estado na economia. Áreas de atuação do Estado na economia podem deixar de ser relevantes em determinados contextos, fruto de alterações aí do ambiente do negócio ou desenvolvimento de novas tecnologias, ocasião em que deverá ser analisado o interesse público ou até mesmo os imperativos aí de segurança nacional que demandam a manutenção dessa estatal. Assim, medidas poderão ser adotadas como abertura de capital, dissolução, privatização ou até mesmo reestruturação societária. Ao mesmo tempo, deve-se buscar alcançar os melhores níveis de governança, eficiência e rentabilidade naquelas empresas em que a participação do Estado é considerada essencial. A gente vê aqui que, apesar da presença forte aí do Estado na economia, durante o período de 1990 a 2015, foram realizadas aí 99 desestatizações, incluindo aí concessões, logicamente, e arrendamento, os quais somaram aí 263 bilhões em diversos setores da atividade econômica. Queria destacar aqui os benefícios da desestatização, tá? Um deles é permitir a retomada dos investimentos, tá? Vamos destacar aqui a situação, as restrições aí orçamentárias e financeiras, porque passa a União, principalmente para transferências de recursos para aporte de capital. Oferecer maior qualidade nos serviços prestados ao cidadão, tá? O que demonstra aí a preservação do interesse público. Aumentar os postos de trabalho, sim. A gente pode verificar aí no exemplo da Vale, que, quando foi desestatizada, havia 15 mil empregados. Em 2017, o volume é de 101 mil empregados. Contribuir para o fortalecimento do mercado de capitais. A gente pode ver exemplos aí de pulverização de ações no mercado, como Vale, Embraer e, recentemente, o próprio IRB, tá? Cujas ações, após a abertura de capital realizada em 2017, suas ações valorizaram mais de 100%. Contribuir aí também, eu queria destacar, na reestruturação econômica do setor público, tá?
é prioridade do governo federal a adoção de medidas para a retomada do desenvolvimento econômico, sendo que recursos auferidos na desestatização podem ser utilizados na redução e melhoria da dívida pública mobiliária federal. Destacar que o valor da dívida está na ordem de 3,78 trilhões, que representa 78% do nosso PIB. Além disso, do ponto de vista fiscal, a desestatização de empresas estatais contribui para a redução do déficit público. O déficit primário de 2018 está previsto para a ordem de 150 bilhões. Nesse sentido, a redução ela é bem salutar, tá? Porque você acaba diminuindo o volume de transferência de recursos por parte do Tesouro Nacional para financiamento de investimentos, tá? Via aporte de capital. E também para o custeio de atividades de algumas empresas estatais, como as empresas dependentes, tá? Cabe mencionar que o repasse de recursos da União aí para a subvenção, ele vem crescendo aí nos últimos anos, tá? Sendo que em 2017 alcançou 14,84 bilhões. Ademais, as transferências para o aporte de capital da União para investimentos em empresas estatais também têm valores muito representativos. A título de exemplo, em 2017, o volume alcançou 5,38 bilhões. Por fim, a tendência aí é de crescimento aí no volume de recursos necessários a execuções de obras ou serviços aí pelas empresas estatais, os quais parcialmente são cobertos mediante aporte de capital da União. Para se ter ideia, em 2019, a proposta que foi encaminhada ao Congresso, ela prevê dotação orçamentária aí de 119 bilhões de reais. Então, era isso que eu queria levar ao conhecimento da Vossa Excelência. Obrigado. Obrigado a Vossa Senhoria pelo cuidado com que teve com o tempo desta sessão e os demais expositores. Convidamos para falar a doutora Hélida Graziani Pinto, procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. A senhora também dispõe de 10 minutos para a exposição. Boa tarde. Excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski, boa tarde a todos. O debate, nesse curto espaço de tempo que me traz aqui, do ponto de vista de quem pensa as finanças públicas, é um debate não só de examinar o devido processo legal do ponto de vista da legalidade, do ponto de vista de uma licitação necessária, do exame da economicidade, mas também a obediência a alguns filtros das contas públicas. E aí, interpretar o cenário ampliado do ponto de vista do dever de conservação do patrimônio público e mesmo de refletir a regra de ouro se impõe. Nesse contexto, Vossa Excelência e demais colegas expositores, plateia que nos ouve, a reflexão que trago é que a previsão da lei orçamentária para 2019 já antevê um rombo em relação à regra de ouro, que é o artigo 67, inciso 3, de quase 260 bilhões de reais. 260 bilhões, cuja autorização necessária para consonância com o nosso ordenamento constitucional é lei com maioria absoluta. Há um regime jurídico de manejo, então, de receitas de capital com muita parcimônia, com muita cautela. Se sabe que há despesas correntes que superarão a nossa capacidade de custeio em 260 bilhões. Receitas de capital, como a estratégia de alienar patrimônio, alienar participação societária, têm que ser pensadas e concebidas exatamente nesse contexto. Por isso mesmo, a própria Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019 já antevia a necessidade de redução de renúncias fiscais. E pensando a própria LDO, que projeta metas fiscais para o triênio, o exercício em vigor e mais 2, nós percebemos a necessidade de um conjunto de estratégias exatamente para pensar, não só do ponto de vista da despesa, mas também do ponto de vista da receita.
E aqui, Vossa Excelência, trago o debate estrutural em relação a como o parágrafo 1º do próprio artigo 167 da Constituição tematiza investimentos que exorbitem um exercício financeiro. O artigo 167, parágrafo 1º da Constituição, onde está a mesma previsão da regra de ouro, exige que quaisquer investimentos, e eu só posso promover receitas de capital para fazer investimentos, para fazer inversões financeiras. A simetria, a paridade fiscal é só endividar-se ou só alienar patrimônio para investimentos ou inversões financeiras. Existe uma regra de paridade, uma regra de vinculação na destinação. A regra de ouro, em última instância, é a proteção do próprio patrimônio público. Eu não vou alienar, eu não vou transferir o domínio se não for atrelado a essa finalidade. Parágrafo 1º diz: investimentos que durem mais de um exercício têm que estar previstos no plano plurianual. Ora, se eu tenho uma despesa corrente que repercute já em 2019 em 260 bilhões de reais, e se eu tenho a previsão de repercussão fiscal tão grande que eu tenho que rever renúncias fiscais, fazer de afogadilho no final de mandato um processo de desinvestimento tão grande, não dialoga nem mesmo com a própria lei de responsabilidade fiscal, nem mesmo com a lei das eleições, onde também há muita cautela, onde também há muita parcimônia, muito cuidado intertemporal com o final de mandato. As regras protetivas do final de mandato são muito severas. É preciso pensar o horizonte intertemporal. Aqui trago, inclusive, a reflexão da Organização Internacional das Entidades de Fiscalização Superior, que orienta todos os tribunais de contas, que orienta entidades equivalentes ao Tribunal de Contas da União, dos Estados, em outros países. É preciso valorar adequadamente o custo de oportunidade da desestatização. É preciso valorar com cuidado os riscos fiscais. Fazer um desinvestimento de afogadilho no final do exercício, já na iminência da ruptura da regra de ouro, sem ter esse plano de investimento muito bem concebido no próprio plano plurianual, nos dá o questionamento, e aí trago a instrução normativa do próprio TCU, que vai abordar a necessidade de um planejamento maior, de uma maturidade maior, de um cálculo mais seguro em relação a onde os recursos serão aplicados. Não se faz a busca de uma receita de capital dessa envergadura com uma autorização genérica, sem lei específica, sem o enfrentamento de um exame de economicidade a cada certame. Esse debate, aqui passo rápido, inclusive me faz lembrar a notícia deste mês, notícia recente, do jornal Valor Econômico, em que se trouxe a retomada da distribuição de dividendos pelas empresas estatais, em volume quase 50% superior ao do ano passado. Isso trago, é claro, para mostrar que as oscilações de mercado merecem reflexão intertemporal. Não se pode, de afogadilho, no final de mandato, pretender fazer uma valoração equitativa desses ativos, sobretudo sem saber aonde os recursos vão ser aplicados. As receitas de capital oriundas desse desinvestimento, dessa alienação de domínio, se não há essa reflexão séria, estruturante, se não há um devido processo, o risco fiscal sobreleva. O risco de serem usados para cobrir uma regra de ouro, cujo debate ainda não foi feito seriamente na própria época da LDO, e que agora se empurra o debate na LOA para uma lei específica no primeiro semestre do ano que vem. Isso é tão sério, mas tão sério, que fiz questão de ampliar os dados do jornal Valor Econômico em relação a essa notícia de ampliação dos dividendos, da ampliação dos lucros. Ora, se queremos fazer um debate de financiamento da atividade estatal, inclusive com as empresas que ele já tem, a própria lucratividade das empresas, com uma boa gestão, a sua governança, a lei das estatais pretende esse escopo, a discussão que há é que também é necessário pensar a continuidade dos serviços públicos. Repito, parágrafo 1º do artigo 167 da Constituição fala em plano plurianual, cuja alma, cuja essência são os programas de duração continuada, ou seja, os serviços públicos. Nós pensamos financiamento do Estado, pensamos existência de empresas estatais ou não, à luz de um arcabouço maior, que são os programas de duração continuada. E, em final de mandato, insisto, em final de mandato, a reflexão ela tem que ser um pouco mais madura.
sobretudo em relação à própria repercussão para o financiamento dos direitos fundamentais. A Lei de Responsabilidade Fiscal veda, por exemplo, a assunção de despesas que passem como restos a pagar sem cobertura suficiente. A Lei das Eleições e mesmo o próprio regime atrelado vai proibir contratação de pessoal. Ora, alienar domínio e não saber se vai aplicar adequadamente para cumprir a regra de ouro, para se vai ser aderente aos programas de duração continuada do Plano Plurianual, nós aceitamos? Riscos fiscais são exatamente o exame de quaisquer dessas perspectivas que afetem as contas públicas na série histórica, no horizonte longevo. Não dá para pensar o equilíbrio intertemporal nas contas públicas com uma autorização tão genérica, tão discricionária, tão abrangente de desinvestimento. Lato sensu, larga, sem um devido processo de aferição de economicidade, sem uma legalidade que investigue exatamente essa relação de vinculação, de destinação dos recursos. Lembro, aqui faço questão de trazer uma notícia publicada pela Folha de São Paulo, quando se noticiava a privatização das distribuidoras da Petrobras por um preço absolutamente simbólico, como se fosse final de feira. É interessante fazer uma reflexão de que, ora, é claro que há de se fazer a aferição de custo de oportunidade, há de se fazer a aferição da necessidade de subvenções, há de se fazer a aferição, inclusive, dessa repercussão fiscal das empresas estatais dependentes. Mas energia elétrica é serviço público. E esse é um debate que tem que ser feito também no escopo do Plano Plurianual. A gente tem que fazer um debate, inclusive, ampliado. Não se pode pensar atividade de energia elétrica fora do programa continuado que ela encerra no Plano Plurianual, independentemente da escolha do modelo de execução. Esse é um artigo que tive a honra de escrever com o professor Heleno Taveira Torres, em que nós suscitávamos exatamente um exame ampliado das variáveis. Não é apenas legalidade em sentido estrito, não é apenas a questão da comprovação da economicidade dentro do dever de licitar, mas é também a observância da Constituição financeira. É a observância dessas regras protetivas das contas públicas na série histórica. A preservação do patrimônio público também intertemporalmente. E aqui eu reforço o aspecto de risco fiscal. Parágrafo 1º do artigo 67 da Constituição toma cuidado com os investimentos que exorbitem o exercício financeiro. Os desinvestimentos também devem ser cuidadosamente estudados. Dentro da ideia de proporcionalidade, dentro da ideia de paridade. Se para investimento, aquilo que exorbita um ano tem que estar no PPA, para desinvestimento, dentro da perspectiva até de aderência à regra de ouro, também deve estar protegido. Esse é um outro artigo que trouxe em relação ao decreto de desinvestimento, exatamente falando de ser quase um cheque em branco. E finalizo citando um colega do MP de Contas, junto ao Tribunal de Contas de Sergipe, em que, desde o caso da Energip, lá atrás, ele deu notícia de uma realidade dramática de ter feito a desestatização da Energip e o dinheiro ter sido quase todo aplicado apenas para cobrir folha de pessoal. Você aliena o domínio de um patrimônio da coletividade e depois dá uma destinação absolutamente inepta para a própria finalidade constitucional. O tempo já se esvai, mas aqui faço questão no último slide de dizer: a regra de ouro está tão na iminência de ser descumprida que o governo cogitou de cortar a própria dotação do Bolsa Família, como uma estratégia de pressão para o próprio parlamento no processo de discussão do projeto de lei orçamentária para 2019. Não é de afogadilho, no final de mandato, com uma valoração, né, a respeito do quanto esses ativos realmente têm a oferecer para a sociedade, que a gente vai fazer um processo de debate consistente sobre o quanto de fato valem e se de fato tem que desinvestir ou não. Obrigada mais uma vez. Obrigado, professora Hélida, pela contribuição que deu a este debate. Chamamos o próximo. Ouviremos agora a doutora Raquel de Oliveira Souza, representante da Federação Nacional dos Petroleiros. A senhora também dispõe do tempo de até 10 minutos para a exposição.
Excelentíssimo senhor ministro, na pessoa de quem cumprimento os demais presentes, boa tarde. A Federação Nacional dos Petroleiros irá demonstrar os danos ao patrimônio público pela recusa da Petrobras em promover licitação pública. E o fará pelo exemplo da venda de 3 subsidiárias, a Nova Transportadora do Sudeste, a Transportadora Associada de Gás, o Complexo Petroquímico Suape, cujo controle acionário foi alienado por meio da sistemática de desinvestimento. Uma norma criada pela Petrobras para vender ativos e que também demonstraremos é incompatível com a lei e com a Constituição Federal. Em especial porque o artigo 64 da Lei de Petróleo não desobrigou a Petrobras do dever de licitar. Iniciaremos pelo confronto entre a Lei 9491 de 97, do PND, que, como bem ressaltou o ilustre ministro, ainda está em vigência, e a sistemática de desinvestimento empregada pela Petrobras. A Lei 9491 de 97, ela exige que a alienação do controle acionário seja feita por licitação pública na modalidade leilão. Porém, na sistemática de desinvestimento da Petrobras, essas alienações foram feitas numa modalidade de convite adaptada, numa quase licitação, ou num arremedo de licitação, um arremedo de convite criado por essa sistemática. No que se refere às modalidades de licitação, prevalece o princípio da tipicidade. Não cabe à administração pública inventar novas modalidades que não aquelas previstas em lei. Mas foi exatamente isso que fez a administração da Petrobras e que acabou sendo validado pelo TCU, que também se vestiu no lugar de legislador. A Lei 9491, de 97, como corolário do princípio da publicidade, exige a publicação de um edital. Um edital que contenha alguns requisitos, a exemplo da justificativa da privatização, o sumário dos estudos de avaliação e, o que é muito importante, o critério de fixação do valor de alienação com base nos estudos realizados. Na sistemática de desinvestimento da Petrobras, pelo qual foi alienada suas subsidiárias, não existe edital. Existe um teaser, onde não consta a justificativa da privatização, aonde não é divulgado o sumário dos estudos de avaliação e onde não é divulgado o critério de fixação do valor de alienação, o que demonstra que essa sistemática afronta ao princípio da publicidade inscrito no caput do artigo 37 da Constituição Federal. A Lei 9491, ela exige, como foi explicado, inclusive pelo colega aqui do BNDES, que a alienação, a decisão de alienar, ela seja aprovada pelo presidente da República após a deliberação do Conselho Nacional de Desestatização. No caso da Petrobras, a decisão de alienar, ela fica restrita ao âmbito da Petrobras. Ora, mesmo a aprovação por parte de um governo ilegítimo, ela seria melhor do que a completa obscuridade que envolve o programa de desinvestimentos da Petrobras. Ao menos a aprovação dessas vendas teria que ser feita e debatida em uma reunião pública do Conselho Nacional de Desestatização, garantindo assim o mínimo de transparência. A Lei 9491, ela estabelece também a possibilidade da criação da Golden Share, que é fundamental para a proteção do interesse público, como foi colocado hoje de manhã no caso da Embraer. E como, por exemplo, ocorreu na privatização da Companhia da Vale do Rio Doce, onde, ao menos, se garantiu à União o mínimo poder de tutela sobre os rumos futuros daquela empresa, garantindo o direito de veto da União em assuntos essenciais, a exemplo de impedir a alienação ou o encerramento de algumas atividades. No caso da sistemática da Petrobras, essa Golden Share não existe. E isso tem reflexos sérios para o país, que será demonstrado agora no exemplo das 2 empresas subsidiárias que são donas de toda a malha de gás do país, a NTS e a TAG, que estão sendo entregues pela direção da Petrobras a empresas estrangeiras
deixando todo o transporte de gás do país na mão dessas duas empresas. A primeira empresa é a Nova Transportadora do Sudeste. Como vocês veem pelo mapa, ela é responsável pelo transporte de gás de todo o Sudeste. É por esses dutos onde vai ser escoada toda a produção do pré-sal. Essa empresa, ela tem um alto lucro operacional, de cerca de 85% de seu faturamento. O manual da Assembleia Geral, que foi apresentado aos acionistas na Assembleia que aprovou a venda, deixa claro que de 2013 a 2015, essa empresa lucrou mais de 8 bilhões de reais. Esse mesmo manual traz uma projeção de lucros até 2028 de 49 bilhões de reais. Essa empresa foi vendida por 17 bilhões de reais. Desses pagos, apenas 9 bilhões à vista. O prejuízo com a venda da NTS foi confirmado nos relatórios trimestrais da Petrobras e decorrem do estabelecimento de um contrato de aluguel desses dutos. A Petrobras vendeu os dutos e depois alugou esses dutos, num contrato que consta uma cláusula que chama Ship or Pay. A Petrobras paga independente de utilizar a capacidade desses dutos, um valor mínimo de 3 bilhões por ano. Do segundo trimestre de 2017 até o segundo trimestre de 2018, a Petrobras já pagou para a compradora da NTS 5 bilhões de reais. A compradora, a Brookfield, deu 9 bilhões e em um ano já recebeu 5 de volta. Apesar desse desastre confirmado, a Petrobras insistiu, a direção da Petrobras insistiu em vender a TAG, que é uma empresa que é a dona da malha de dutos do Sudeste, uma empresa idêntica à NTS, com essa mesma cláusula catastrófica, Ship or Pay, e por um valor menor que os 5 anos do seu lucro líquido. A TAG lucrou apenas em 2016 7 bilhões de reais. Esse desastre não se concretizou por uma decisão, por um acórdão da 4ª turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que, a exemplo da medida liminar concedida nesses autos, entendeu que a desestatização dessa empresa, que a saída da Petrobras, porque aqui implicava uma saída da Petrobras dessa atividade econômica, só poderia ser feita nos termos da Lei 9491 de 97. Bom, por fim, o Complexo Petroquímico Suape, que foi criado para ser o maior polo de produção de poliéster da América. Poliéster que é utilizado em roupas, que é utilizado em artigos esportivos, que é utilizado em garrafas PETs. Essa empresa foi literalmente sabotada pela administração da Petrobras. E a sabotagem é confessada no manual de valoração apresentado aos acionistas, aonde está escrito que a linha A está concluída em aproximadamente 45%, mas, de acordo com a administração da Petrobras, não será concluída. Impedirá a empresa de realizar a integração vertical completa prevista. O gráfico que vem a seguir, constante desse mesmo manual, mostra todos os produtos que deixaram de ser produzidos pela petroquímica. A recusa em concluir a linha A impediu o pleno aproveitamento do PTA, produzido pela Petroquímica Suape. A linha A é que faria transformações de 3 produtos, ali o CHIPS, o FOI, e o FDI, e o POI, e obrigou o Suape a importar o POI, aumentando os custos de produção. O caso aqui é emblemático. O Brasil investiu 9 bilhões de reais para construir Suape. Suape foi vendido, depois dessa sabotagem, por 16% do seu valor. E uma semana, sem licitação, e em uma semana antes de concluir a venda, a Petrobras pagou ao BNDES e ao BNB um empréstimo para a construção de Suape de 1 bilhão e 700 milhões de reais, um valor maior do que 1 bilhão e 500 milhões recebidos pela venda. Esses casos demonstram que, quando não se segue a lei, que quando se faz uma quase licitação sem transparência,
sem seguir o princípio da legalidade, os prejuízos para o país são imensos. Eu concluo agradecendo ao senhor ministro a oportunidade de estarmos aqui debatendo posições diametralmente opostas num ambiente de democracia e respeito mútuo. Eu não sei se daqui a 6 meses ou a 1 ano será possível uma reunião como essa. Nestes tempos sombrios, eu concluo relembrando a apologia de Sócrates. Mas, ó cidadãos, talvez o difícil não seja fugir da morte. Bem mais difícil é fugir do mal, que corre mais veloz do que a morte. E é contra o mal que nos cerca e que ameaça a República que ele não. Obrigada. Agradeço também a vossa senhoria. Chamaremos o próximo, por gentileza. Convido a fazer uso da palavra os representantes do Banco do Brasil, o consultor jurídico, doutor Alexandre Nunes, e o consultor jurídico adjunto, doutor Pablo Braga. Os senhores também dividirão tempo de até 10 minutos para a exposição. Boa tarde, excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski, na pessoa de quem eu cumprimento os demais integrantes da mesa, meus colegas expositores, os demais colegas aqui presentes. O Banco do Brasil agradece a oportunidade de contribuir com as discussões. As discussões são realmente acaloradas, são intensas, mas são importantes para o nosso país, para a nossa democracia e principalmente para as estatais. Vou me permitir falar um pouco e trazer algumas reflexões de cunho mais amplo e deixarei a cargo do meu colega, Dr. Pablo, fazer alguns posicionamentos mais particulares em relação ao artigo 29, inciso 18, que é o tema tratado na presente audiência pública. É importante a gente retornar um pouquinho na construção da Lei das Estatais. A Lei das Estatais surgiu no momento de clamor público sobre uma resposta rápida em relação à condução das empresas estatais. Por isso, ela é uma lei, uma legislação de suma importância. E, a meu ver, questionar qualquer dispositivo dessa lei, e entendo que muitos dos questionamentos que estão sendo feitos nessa oportunidade decorrem, talvez, de alguma interpretação equivocada da aplicação do dispositivo do inciso 18, artigo 29. Mas não é esse o tema que eu quero tratar aqui. Eu quero falar exatamente sobre a importância da Lei das Estatais. A Lei das Estatais, ela também assegura a empregabilidade dos funcionários das estatais. Ela é importante porque traz regras de governança que passaram a blindar toda a administração das estatais. E no momento que eu vejo um dispositivo da Lei 13.303 ser, de certa forma, interpretado com talvez um condão equivocado, me preocupa que isso possa ferir a rigidez de toda essa legislação. É importante também a gente lembrar que a Lei das Estatais ela foi construída através de um debate amplo no Senado Federal. Se retroagirmos ao PLS 555, é possível notar que diversas emendas foram propostas para alteração da lei. Houve, inclusive, debate público na construção da legislação, que foi dada oportunidade a todos. A CVM, o IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, a B3, importantes órgãos e instituições reconhecem a validade da Lei das Estatais. Então, é nesse sentido que eu peço um pouco de reflexão. Será que o que a gente está trazendo a título de interpretação em relação, quer seja ao artigo 29, quer seja qualquer outro dispositivo da Lei das Estatais, realmente é o que a gente quer nesse momento? Levamos 18 anos para conseguir a regulamentação do parágrafo 1º do artigo 173 da Constituição. E ele foi construído de uma forma sólida. A gente percebe que as estatais que têm ações em bolsa tiveram valorização das suas ações. A gente percebe uma melhoria na governança dessas estatais. O Banco do Brasil é referência em relação à governança nas estatais e contribuiu para essas discussões na ocasião. Então, eu entendo, no meu sentir, que a Lei das Estatais ela deve ser defendida nesse momento, tanto por parte de quem defende o interesse dos funcionários, quanto por parte daqueles que defendem a própria criação das estatais e a sua manutenção.
Ministro, era nesse sentido que eu queria trazer essa pequena reflexão para ver se a gente consegue colaborar com as discussões. O doutor Pablo vai trazer agora alguns aspectos mais específicos relacionados ao artigo 29, inciso 18. Eu agradeço imensamente a oportunidade dada. Obrigado, doutor. Eu agradeço essa contribuição concisa, objetiva, que efetivamente contribui com os debates. Passamos, então, a palavra ao doutor Pablo Braga, consultor jurídico adjunto. A Vossa Excelência, ilustre ministro Ricardo Lewandowski, senhores presentes à mesa, ilustres expositores, senhoras e senhores, boa tarde. O foco da nossa abordagem para o momento se cingirá a tratar das condicionantes aplicáveis, em específico, à alienação do controle das subsidiárias. Como bem sabemos, a constituição de uma subsidiária ou de qualquer participação deriva da atividade social consistente da participação em empresas. Nesse sentido, faz-se necessário que essa atividade esteja perfeitamente prevista nos atos constitutivos da empresa investidora, no caso, em especial, da Sociedade de Economia Mista e as empresas públicas. O artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 6404, aplicável às empresas estatais, por força, inclusive, dos artigos 5º e 7º da 13303, dispõe ser possível também que as empresas possam participar de outras empresas na medida com vistas ao cumprimento ou como meio do cumprimento do seu objeto social. É inerente à atividade de participação em outras sociedades atos tanto de investimento como de desinvestimento. No caso das empresas estatais, não basta tão somente que esta atividade esteja prevista nos seus atos constitutivos. É preciso também atender um requisito jurídico constitucional, qual seja a autorização legislativa. A autorização legislativa específica para fins de constituição de subsidiárias e controladas é aquela prevista no artigo 37, inciso 20 da Constituição Federal. De acordo com a ADI 1649, do entendimento que se verifica no voto do ilustre ministro Maurício Correia, a autorização legislativa necessária para a constituição de subsidiárias e controladas teria o cunho genérico. Entendemos que existe aí um paralelismo, existe uma correlação entre a atividade de participação em empresas e essa autorização legislativa necessária para o perfeito cumprimento da atividade de participação. Nesse sentido, seria inerente a essa autorização que permitiu a criação o permissivo também para a desconstituição dessa subsidiária controlada. Cabe destacar, por oportuno também, que o ato de constituição de uma subsidiária controlada é um ato empresarial, com vistas, portanto, ao bem cumprimento de outras atividades previstas no objeto social da empresa. As subsidiárias controladas, portanto, são instrumentos para a viabilização dessas atividades e de acordo com um planejamento estratégico e um plano de negócio da empresa. Esse planejamento estratégico e plano de negócio é construído com base nas premissas verificadas ou as condicionantes em uma dada conjuntura econômica. A partir do momento em que há alteração dessas conjunturas, é preciso também conferir às empresas estatais controladoras, em especial às sociedades de economia mista e empresa pública, o dinamismo necessário para rever aquela estratégia de investimento, inclusive, se for o caso, de retroceder aquele investimento. E aí, ministro, e ilustres expositores, cabe destacar que não haveria risco à exploração direta pelo Estado da atividade econômica considerada relevante ao interesse coletivo ou necessário ao imperativo de segurança nacional, em razão dessa necessária aderência entre as atividades que a subsidiária presta e as atividades previstas no objeto social da empresa controladora. Então, essas atividades julgadas relevantes seriam asseguradas pelo próprio objeto social, pelo próprio objeto da empresa controladora.
Destacamos também, Excelência, que o desinvestimento de iniciativa da empresa controladora não se aplica a ele os dispositivos do PND. Apenas seriam aplicados os dispositivos nos PND se a iniciativa de desinvestimento fosse da União, observados os procedimentos previstos na Lei 9.491, em que o Ministério Supervisor propõe a inclusão de dado ativo ou dado empresa no PND, observados os procedimentos deliberativos a cargo do CPPI e consumados pelo decreto presidencial que autoriza, por em definitivo, a inclusão daquela empresa. Em síntese, a mensagem que temos a colocar é que a autorização informada na liminar, proferida nos autos da DI 5624, em razão do racional trazido pela DI 1649, é a mesma, portanto, que deu ensejo, seria a mesma a que teria dado ensejo à criação das subsidiárias controladas. Esse racional, contudo, como bem ponderado na própria DI 1649, não se aplicaria à hipótese de alienação do controle das sociedades de economia mista em empresas públicas, porque, em relação a essas, conforme o exposto na referida DI, faz-se necessária lei específica. Muito obrigado, senhor ministro. Também agradeço a objetividade dessa intervenção e convocamos, então, convidamos, melhor dizendo, o próximo expositor. Ouviremos agora a exposição do diretor jurídico da Caixa Participações S.A., Griecos Aton Valente Loureiro, e do diretor-presidente da Caixa Participações S.A., Dr. Oswaldo Garcia. Os senhores dividirão tempo de até 10 minutos para a exposição. Boa tarde, ministro Ricardo Lewandowski. Cumprimento a todos os presentes. Não posso deixar de registrar nosso agradecimento pela oportunidade de participarmos dessa audiência pública que revela também um alto valor do julgador, que é a humildade, que é de além, se despir um pouco do conhecimento jurídico e ouvir a sociedade de uma forma geral, por isso eu faço questão de fazer esse registro. Bom, feita essa saudação, é importante, para ficarmos todos na mesma página dentro da dicção constitucional, lembrarmos que estamos falando de Caixa Econômica, Bloco Banco do Brasil, artigo 192 da Constituição, que estabelece, que define o sistema financeiro nacional, deixando claro que ele é estruturado para o desenvolvimento. Primeiro item, desenvolvimento equilibrado do país e para servir aos interesses da coletividade. Nada melhor para representar os interesses da coletividade do que o próprio texto da Carta da República, já que no preâmbulo nos denuncia que todo poder emana do povo. E, bom, esse ano que comemoramos os 30 anos da Constituição Federal, não podemos deixar de fazer uma referência ao que aconteceu há 20 anos atrás, que foi a edição da Emenda 19, né, também conhecida como a Emenda da Reforma Administrativa, que inseriu no artigo 37 o princípio da eficiência. Além dos tradicionais princípios de eficiência, a inspirar todas as relações da administração pública, direta ou indireta. Portanto, além da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, introduziu-se o princípio da eficiência e que aqui, dentro dessa apertada reflexão, podemos tratar em duas dimensões, né? A eficiência na dimensão do interesse público e a eficiência na dimensão de aderência às melhores práticas de mercado. Na dimensão de atendimento ao interesse público, como bem falou meu colega do Banco do Brasil, é inegável que a Lei 13.303 foi editada num contexto de clamor social para que houvesse melhor governança, melhor transparência, mais compliance nas empresas públicas. É um momento no qual a sociedade brasileira exige que as empresas públicas, a sociedade de economia mista, não apenas façam bem, façam o correto, mas pareçam fazer bem, pareçam fazer o correto. Nesse sentido, a Lei 13.303 veio trazer evolução quanto a práticas, trazendo, por exemplo, mesmo para empresas que não têm obrigatoriedade
de seguir algumas práticas de mercado, como o caso da Caixa, por exemplo, que não submete ao controle da CVM, a ter hoje, publicado a partir do seu novo estatuto, uma política de relação com partes relacionadas, uma política de divulgação de fatos relevantes, entre outras medidas que têm nos aproximado das melhores práticas de mercado, quanto à transparência, quanto à governança, quanto à compliance. É uma evolução que consideramos salutar, não por se tratarem exclusivamente de novas práticas, mas sim de parecermos para a sociedade, demonstrarmos com mais clareza como nós trabalhamos na empresa pública. Sob a dimensão das melhores práticas de mercado, nós também não estamos falando de nenhuma inovação. Nós temos um arcabouço legislativo que vem sendo construído ao longo de muitas décadas. No caso do setor financeiro, nós temos a 4595, que é de 64, a conhecida lei das sociedades anônimas, a 6404, de 76, a 11908, mais recente, de 2009, a 13262, de 2015. Portanto, todo esse arcabouço é o que construiu a possibilidade de que, trabalhando com melhor eficiência, pensando em preservar o core business, vamos dizer, das companhias, público, mantendo público, mas possibilitando participações societárias em outros segmentos de atuação que tangenciam essa atuação central, nós conseguimos avançar com mais especialização, mais transparência, mais governança, mais compliance, melhores práticas contábeis, melhor aderência aos resultados esperados pela sociedade e, especialmente, dando aso e fazendo corolário ao princípio da eficiência esculpido na Constituição, sabendo que, na melhor hermenêutica constitucional, se o princípio deve inspirar a norma, não temos dúvida que a 13.303 está integralmente inspirada por esse valor inserido no artigo 37 da Constituição. É o que nos competia pelo momento. Agradeço a oportunidade mais uma vez. Agradeço ao doutor Greco Zaton a participação que emprestou a esse evento. Convidamos agora o diretor-presidente da Caixa Participações S.A., doutor Oswaldo Garcia. Boa tarde, excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski. Parabéns pela realização desta audiência pública. Gostaria também de cumprimentar os demais membros da mesa e os outros expositores aqui presentes. Vamos aqui falar sobre as circunstâncias específicas do mercado financeiro, que é muito dinâmico e tem necessidade de rápida adaptação. A dinâmica está demonstrada no recente episódio de consolidação do setor bancário e os desafios trazidos às instituições financeiras estatais. Destacamos a importância de que os bancos estatais, para o cumprimento de seus objetos sociais, tenham a oportunidade de negócios na aquisição de ativos empresariais e formação de joint ventures, e, da mesma forma, na alienação de ativos, na ausência de eficiência ou mesmo na existência de dificuldades econômicas e ou financeiras. Nesse competitivo mercado, os bancos estatais têm necessidade de gestão de seus ativos como mecanismos de resposta rápida às condições de mercado e às exigências regulatórias, com o objetivo de tornar o sistema financeiro mais resiliente, reduzir custos de crises bancárias e amparar o crescimento sustentável. Esta ágil gestão dos ativos se reverte no aperfeiçoamento da capacidade das instituições financeiras absorverem choques provenientes do próprio sistema financeiro ou do sistema de setores de economias diferentes, reduzindo os riscos de transferências de crise financeira para a economia real. Para concluir, afirmamos que o arcabouço legal existente, notadamente a Lei 13.303 e a 11.908,
amparam a liberdade de gestão de ativos necessários à atuação de um banco estatal no mercado financeiro. Se alterado, poderemos ficar sem a segurança jurídica para atender de maneira flexível os desafios que o mercado impõe aos bancos estatais. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Senhoria também. Nós agora faremos um intervalo de 10 minutos. Retornaremos a seguir.